Olá, retomamos aqui o nosso estudo e cuidados que devemos tomar quando geramos o mapa da revolução solar. Então, aqui no AstroSeek a gente entra, faz o cadastro se quiser, né? Eu gosto muito de fazer o cadastro, daí eu venho aqui em conta meus dados, meu astro, meus bancos de dados particular, escolho o mapa de estudo que eu quero fazer, mando gerar um mapa normal. Eu não vou gerar nenhum mapa diferente, eu vou querer um mapa normal. Apesar de poder escolher outras opções aqui, quero só o simples mesmo. Então aqui ele abriu. Abriu o mapa. Eu fiz uma opção aqui de colocar menos elementos. Se eu quiser colocar mais elementos aqui no mapa, eu venho em personalizar posições. Aí eu escolho outros aspectos que eu queira colocar, mas no caso agora eu não quero, então eu vou ficar com esses aqui mesmo. Ah, se eu quero colocar mais algum detalhe onde está Kiron ou algum outro ponto, eu posso descer aqui embaixo, configurações estendidas, e escolher o que eu quero colocar. Por exemplo, eu colocar um Kiron, uma Lilith, por exemplo, os nodos. Aí eu dou um redesenhar, ele já vai atualizar com mais algumas informações, com alguns elementos, né? Roda da fortuna. Eu posso estar fazendo esse tipo de análise, ou simplesmente deixar limpo, como foi no caso, por se tratar de um começo de estudo, eu fiz a opção de deixar um pouco limpo. Vou deixar um Kiron aqui, por exemplo. Uma vez gerado o mapa, para tirar a revolução, eu venho aqui, Solar Retorno, peço o mapa da revolução. Ele vai sair desta forma. Como eu já estou olhando referente a 2025, eu estou deixando a data de 2025, apesar que nós ainda estamos no mapa de 2024, uma vez que 6 de setembro ainda não chegou, então o mapa ativo ainda é o de 2024, mas nesse caso eu quero olhar o de 2025 e mostrar alguns pontos que é importante olhar quando a gente começa a estudar a revolução. Vou fazer a opção da apresentação do gráfico ser em outro formato, ser neste formato. Então nós temos duas opções, aqui o mapa interno é o mapa de estudo, e os trânsitos em laranja é o mapa da revolução, do retorno solar, e o meio está os signos. Eu faço a preferência de fazer por esse outro caminho, onde eu tenho o mapa do estudo no meio, ao lado dele o mapa da revolução e externamente os signos. O que é muito importante quando a gente estuda a revolução solar? A gente sempre olha o ascendente, então aqui nós temos o ascendente do mapa natal, e aqui nós temos o ascendente da revolução. Como está um mapa sobreposto ao outro, então o mapa da revolução ele se posiciona através dos signos e dos graus sobre o mapa de estudo. Tá? Então, são dois pontos importantes de estudo, são os ascendentes, deixa eu até colocar eles em destaque. Então, a gente tem que ter esse olhar aqui para o ascendente daqui e o olhar para o ascendente da revolução. A gente olha também o meio do céu natal e o meio do céu da revolução. Lembrando que uma vez que olha o ascendente, a gente tem que procurar o regente. Como a gente está olhando o ascendente da revolução como um foco principal, a gente está com o ascendente no signo de peixes. Então, a gente vai procurar para estudo o Netuno. Onde está o Netuno? O Netuno está aqui, também no ascendente. Então, tem toda uma simbologia vinculada a ele por estar tão próximo ao ascendente. Tá? Então, esse é um dos primeiros pontos de estudo, o Netuno, e por acaso está em conjunção com Saturno. Outro ponto de estudo vai ser meio do céu está em Sagitário, então a gente temos que procurar o Júpiter. Temos que olhar onde e como está esse Júpiter. Que casa que ele está ativando no mapa natal. A gente sabe que ele está, por exemplo, na casa 4 do mapa da revolução, e quando a gente faz a associação com o mapa natal, ele está ativando a casa 5 do mapa natal. Então a gente sempre olha ascendente, seus regentes, meio do céu e os regentes, e onde está em cada mapa. A gente olha o Sol, em que casa está, então o Sol natal está na casa 7, o Sol da revolução vai estar na casa 6. Então, são assuntos, esses dois assuntos que vão estar vinculados. Então, a gente olha
ascendente, meio do céu, Sol, a gente sempre dá uma olhadinha no Sol, e na Lua. Onde estão as emoções? As emoções estão vinculadas aqui. Quando a gente associa com o mapa natal, estão vinculadas à casa 1. Nós temos que olhar ascendente, meio do céu, Sol e Lua. São os primeiros pontos a ser olhado e onde eles regem, qual casa que eles regem. Uma outra coisa importante de se observar são os signos que se repetem, os astros que se repetem por signo e os astros que se repetem por casa. Então, por signo, podemos falar que, a gente faz uma continuidade aqui. O Mercúrio do mapa natal de estudo, ele está no signo de Virgem, né? Saindo daqui, ele está no signo de Virgem. E o Mercúrio da Revolução também está no signo de Virgem. Então, além do ascendente, meio do céu, Sol e Lua, é importante olhar esse Mercúrio, porque ele tem uma tendência de ser muito representativo, ele está se repetindo. Então, é como se tivéssemos a oportunidade de reforçar o aprendizado que nos propomos ter, por ele estar se repetindo uma qualidade do mapa natal. A Vênus aqui, ela está no signo de Leão e aqui também está no signo de Leão. Então a Vênus também está nos dá essa oportunidade de trabalhar. O Sol a gente já sabe que está em Virgem e vai ter que trabalhar. Nós não temos nenhum outro aqui repetindo de signo. Quando às vezes é um pouco confuso olhar pelo próprio mapa, a gente pode fazer esse olhar de uma outra forma. A gente pode olhar através das tabelas aqui do lado. As tabelas também são uma fonte de informação. Por exemplo, esse Mercúrio aqui, o Sol está em Virgem e o Sol está em Virgem. Bom, a gente já sabe disso, né? A Lua está em Gêmeos e na Revolução ela está em Peixes. Então, não repetiu. Olha o Mercúrio, ele repete de signo, 23 graus de Virgem e 8 graus de Virgem. A Vênus, ela está repetindo de signo. Os graus é diferente, mas ela está se repetindo. Então, aqui nós temos essa situação. O que mais que a gente pode observar? Este mapa de 2025, então nós temos que ter esse olhar atencioso para Mercúrio, para Vênus, porque está se repetindo, e com essa visão, a gente tem que pensar, Mercúrio rege todo o signo de Virgem no mapa e todo o signo de Gêmeos. Então, a gente tem que olhar tanto no mapa natal, signo de Gêmeos vai pegar uma boa parte da casa 4 e ele abre a casa 5, e no mapa da Revolução, ele vai pegar uma boa parte da casa 3 e uma parte da casa 4. Ele vai pegar uma boa parte da casa 3 e o começo da casa 4. Às vezes não é tão fácil de associar, por causa que é tão pequenininho, né? E a mandala aqui é um pouco confusa. Mas a gente sabe onde que eles estão começando, dá pra gente visualmente ter essa ideia. Então, a gente já, pela própria tabela, a gente já sabe quais que estão se repetindo e esses são importantes de ser avaliado. E aí nós temos também a repetição por casa. E isso é possível de verificar aqui nesse mapinha menor aqui. O Sol, quando colocado em conjunção com o mapa natal, ele repete, lógico. Aí nós temos a Vênus, que coloca uma energia de casa 6, ela repete essa energia. E temos o Marte atuando na casa 9. Então, é uma repetição. Toda vez que tem uma repetição, existe uma força arquetípica maior em cima do que deve ser trabalhado naquele tema. Então, nós temos Marte, na casa que vai vir aqui, ele vai encostar na casa 9. E o outro Marte já está na casa 9. Daí nós temos a Vênus na casa 6 e a Vênus natal já está na casa 6. E lógico, o Sol também. Então, o que a gente percebe, nós temos repetições de signos e repetições de casa. São pontos importantes de se observar. E aí, analisar as qualidades que eles apresentam para ser trabalhadas. É isso, vou voltar para o mapa natal. Eu achei bastante interessante que para a Revolução de 2025, o Mercúrio
está muito ativado, né? Está no mesmo signo. E aí, eu gerando a revolução de 2026, esse Mercúrio, o Mercúrio, além de estar no mesmo signo, ele vai estar no mesmo grau. Olha que interessante, 23 graus de Virgem. E a gente tem que lembrar que será um Mercúrio domiciliado no signo de Virgem, onde ele se sente muito bem. E é o Mercúrio o dispositor do Sol. Então, o Sol, ele vai depender muito das qualidades desse Mercúrio em suas atuações. E aí a gente pode também procurar outros. Então, a gente sabe que tem o Mercúrio, ó, o mesmo signo aqui, né? Sol, Mercúrio, além do Sol. E aqui nas casas, olha que interessante um assunto quando tem que ser trabalhado, né? Nas casas, o Mercúrio aparece também como sendo necessário um cuidado e um olhar. Então, se a gente teria que se entender um pouco mais as qualidades de Mercúrio, quais casas que ele é dispositor, qual é o signo que ele vai estar comandando, porque vai ser bastante representativo. E aí, o Mercúrio rege o signo de Gêmeos e o signo de Virgem. Ele vai ser dispositor dessas duas casas. E olha só que curioso. Onde que está o ascendente do mapa de 2026? A revolução de 2026? Em Gêmeos. Vamos fazer o mapa sozinho? Signo de Gêmeos. Então, as qualidades deste Mercúrio vai estar atuando no signo de Gêmeos e no signo de Virgem. E esse é um grau muito interessante, porque esse grau vai estar mexendo com o fundo do céu do mapa de estudo. É um mapa interessante. E daí a gente pode ir lá olhar, a gente olha junto com o nosso mapa, ele vai estar fazendo um aspecto positivo com Lua e Marte. Interessante. Bom, é isso. Faz a experiência. Tenta acompanhar os trânsitos e observe principalmente os signos, os astros que se repetem de signos e de casa. Até a próxima. Até a próxima.